Não tem limite de venda. O tanto que você vender, a Bless te recebe, te dá 30%, o seu lucro é de 30%, você põe o seu dinheirinho no bolso e vai embora. E aí você tem aqui dentro produtos de maquiagem maravilhosos, hipoalergênicos, produtos que até as crianças podem usar, porque tem um controle de qualidade. Ano passado, a Bless ganhou um prêmio nacional de qualidade. Enfim, são produtos bons que eu recomendo a você. A Bless existe lá na Fama, nas imediações da Bernardo Sayão e também perto ali da Feira da Estação. Fugiu aqui. Feira da Estação tem um quiosque Bless, onde você pode ir lá comprar seus presentes de Natal e amanhã você vai fazer bonito. Porque as sombras, elas têm cintilante, elas têm com brilhinho, o blush é rosadinho, é muito bom. Compra que você vai gostar, eu tenho certeza que sim, e ainda vai ganhar um dinheirinho, hein? Não perca. Bless é o produto que eu tenho usado e que eu recomendo e que eu tenho dado de presente. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre depressão em crianças com o Dr. Manuel Dias Reis. Até já. Estamos de volta. Você já leu nossa coluna no Diário da Manhã? Todos os domingos, no segundo caderno, você abre lá seu Diário da Manhã, dá uma lida geral, né? E você vai nos ver lá no segundo caderno, na segunda página, assim, logo no verso. Você vai saber das notícias de saúde. E a coluna Boa Vida, tem sempre alguma coisa boa para você. A gente interage por lá também. É gostoso, eu gosto muito de escrever e te convido a ler todos os domingos. Tá certo? Hoje a gente fala com o Dr. Manuel Dias Reis, o nosso papo é sobre depressão. Me preocupa muito essa questão da depressão na infância. Parece que essa incidência vem aumentando, não é, doutor? Por quê? Não, na verdade, não vem aumentando. A gente está reconhecendo mais, né? Assim, a questão é que a doença mental em criança, né, assim, é uma coisa tratada com muito cuidado, né? Porque quando se fala de criança, tem a questão dos medicamentos, né? Assim, tem a questão da família. Quando você fala, olha, você precisa dar um remédio para a criança, a família assusta, né? Assim, mas a depressão em criança, ela existe, está muito presente, né? Assim, a gente vê muito nas escolas, as professoras falando, olha, aquela criança, aquele menino, ele é mais quietinho, aquele menino, ele tem um arzinho de mais triste, ele queixa de muita dor de cabeça, ele queixa de muita dor no estômago, está sempre pedindo para a mãe vir buscar para poder, porque ele não está se sentindo bem, ele não tem disposição para poder brincar com os outros colegas, né? Assim, ou às vezes tem acesso de raiva. E a criança, como ela é muito expressiva, ela é muito espontânea, se isso é uma coisa frequente, é bom abrir os olhos, né, doutor? É bom. Porque pode acontecer até um suicídio, não pode? Quando uma depressão não é tratada? Existe suicídio de criança, né? Assim, por incrível que pareça, né? Assim, existe suicídio em criança. A gente pensar, né? Assim, eu fico pensando como pai, né? Assim, acontecer com meu filho, né? Assim, então é um quadro desesperador, né? Assim, como na adolescência, que cada dia que passa, a gente vê mais e mais adolescentes cometendo suicídio, em função de não ser detectado a depressão. Então, né? Quais são os sinais que os pais devem observar nas crianças? Muitas, assim, queixas somáticas em crianças. Quando eu falo queixa somática, é dor no estômago, dor de cabeça, mal-estar, indisposição, né? Assim, que não tem muita... Né, assim, que não tem muita ou não tem nenhuma correspondência somática, tipo uma gripe, uma doença física, a gente tem que abrir os olhos. Né? Quando você leva o filho no médico e o médico não acha nenhuma explicação, alguma coisa está acontecendo e pode ser uma depressão. E as medicações para a criança, elas são diferenciadas? Na dose. Só a dose? Só a dosagem. Porque o medicamento é as mesmas. E às vezes a família assusta porque no medicamento não vem assim uso pediátrico. Entendi. Né? Assim, mas a gente usa na dosagem adequada, os medicamentos hoje já estão vindo, a maioria aqui
já tem já uso adulto e uso pediátrico, né? A gente utiliza na dosagem que não atrapalha a criança. Mas a pessoa vai ter que tomar remédio pelo resto da vida ou não? Depende dos sintomas, depende da melhora, do envolvimento da família. E assim como eu disse no início aqui, é importante a psicoterapia. Né? Se no caso de criança, a família, mais do que do adulto, a família tem que se envolver no tratamento, né, assim, da criança, participar realmente do tratamento. Né? E não ficar pondo o dedo na cara, né, doutor? Ficar chamando a atenção. Se o menino tem um acesso de raiva, a gente tem que ter muita... Como é que a gente trabalha nosso emocional para lidar com uma pessoa assim, doutor? Tem remedinho pra gente também? No acompanhante? Porque muitas vezes é muito difícil, é complicado. Às vezes a criança tem um acesso de raiva e a mãe fica mais nervosa ainda e não ouve e tapa o menino, né? O menino é obrigado a engolir o choro, a engolir a raiva. Isso faz muito mal, não faz? Faz mal. Por isso que eu disse que é importante o acompanhamento da família, né, assim, ao tratamento, né, assim, porque é a orientação do médico, entender a doença, o estar doente da criança, né, assim, que é isso que vai estar ajudando. Agora, remédio para a família, só se a mãe também ou o pai tiver também doente, que aí vai tomar. O pai remédio, ou a mãe com depressão, o filho, um dos filhos ou alguns dos filhos, fatalmente vão desenvolver também ou não? Fatalmente não, mas podem. Né? Assim, a possibilidade de desenvolver uma depressão é grande. Existe quando há antecedentes familiares, existe alguma coisa que possa ser feita para prevenir a depressão? Bom, eu acho que a psicoterapia ela é uma forma, entre aspas, né, assim, de prevenção de doenças mentais. Né? Assim, então, quanto mais cedo a pessoa começa a fazer uma psicoterapia, né, assim, ao menor detectar, quando percebe o menor, né, assim, sintoma, já procura um tratamento, se tem história familiar. E a história familiar, não necessariamente, ela tem que ser de depressão. Né, assim, por exemplo, se você tem uma história de alcoolismo na família, ou se você tem uma história de transtorno de ansiedade ou de esquizofrenia, você começou a ficar triste, desanimado, então está na hora de estar buscando uma ajuda. Né? Nesse caso, a primeira ajuda pode ser uma depressão, pode ser uma psicoterapia. Tá certo. Né? Muito obrigada pela sua participação. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para as pessoas, né? Uma mensagem principalmente para essas pessoas que ficam entristecidas nessa época do ano. Olha, a gente, nessa época, assim, a gente pensa muito na família e a gente busca esse contato com a família. Eu acho que o objetivo do Natal, as festas de natalinas, é exatamente para estar junto com a família. Assim, então, procure estar junto com a sua família, principalmente com aqueles que estão mais distantes, né? Assim, estar todo mundo junto, com a alegria, com o que é própria das festas de Natal. Obrigada pela sua participação, doutor. Boas festas. Para você também. Logo a gente vai estar junto de novo, falando... Estou precisando falar sobre um tema aqui, doutor. Se o senhor não quiser falar sobre isso, o senhor me indica uma pessoa sobre o alcoolismo, o senhor citou aí, e é um tema que eu acho assim, urgente a falar aqui. Isso. O alcoolismo hoje é um dos grandes problemas nas empresas, né? Da humanidade, né? É um grande problema da humanidade. Problema funcional. É um grande problema dos adolescentes. Também na adolescência, né? Eu que o diga, porque eu morro de medo do meu filho ir por aí, por esses caminhos. O senhor vem para falar sobre o alcoolismo? Posso vir. Então tá certo. Obrigada. Feliz Natal e feliz Ano Novo para o senhor.